Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando por aqui para nós resolvermos mais uma questão do concurso da AFA, que ocorreu no ano de 2019, para ingresso no ano de 2020. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. Vamos à leitura da questão de número 60. Uma carga positiva Q distribui-se uniformemente ao longo de um anel fixo não condutor de centro C. No ponto P, sobre o eixo do anel, abandona-se em repouso uma partícula com carga elétrica Q, conforme ilustrado na figura abaixo. Sabe-se que depois de um certo tempo, essa partícula passa pelo centro C do anel. Considerando apenas as interações elétricas entre as cargas Q e Q, pode-se afirmar que... Bom, pessoal, na natureza, né, nós podemos encontrar aí dois tipos de equilíbrio, né? Tanto o equilíbrio instável quanto o equilíbrio estável. Se a gente for parar para analisar uma situação de equilíbrio instável, imaginemos um corpo que se encontra nessa posição A, tá certo? Você decide aplicar sobre o mesmo uma força F, ele pode rolar sobre esse hemisfério aqui e não vai retornar naturalmente, não vai retornar espontaneamente, né, para essa posição inicial. Agora, se você pega um corpo que está nessa posição B, tá? Você também aplica uma força F sobre esse corpo, uma força instantânea, tá, pessoal? Ele pode sair dessa posição de equilíbrio, ele pode dar uma leve subida aqui de repente nesse nosso hemisfério, mas ele vai basicamente descer, né? Ele vai descer, vai lá para outra posição, e aí ele basicamente vai ficar oscilando em torno desse ponto B, até o momento que, por meio de perdas de energia, ele retome essa posição inicial. Então isso é um equilíbrio estável. Se ele está nessa posição B, ele tende a voltar para a posição B. O equilíbrio instável, se ele se encontra nessa posição A, ele não retornaria para essa posição A através da aplicação de uma força sobre esse corpo, tá? Então, basicamente, a gente vai parar para analisar o exercício, né? Então, eu trouxe, obviamente, aquela ilustração que aparece no enunciado para a gente entender o que vai acontecer. Ele fala que todo esse anel aqui, ele é circundado, ele tem uma carga elétrica positiva distribuída e uniformemente distribuída, muito importante, e ele faz com que essa carga elétrica aqui em cima, Qzinho, passe pelo ponto C. Bom, primeira coisa, se essa carga elétrica aqui fosse positiva, ela nunca ia passar pelo ponto C. É, isso se nós desconsiderarmos efeitos gravitacionais e tudo mais, né? Porque se ela fosse uma carga positiva, a força elétrica resultante sobre ela seria para cima. Seria de afastamento em relação ao ponto C. Então você já sabe que essa carguinha aqui, só por desencargo de consciência, tem um valor negativo, tudo bem? Então olha só que maneiro, ó, eu vou pegar essa carguinha, tá? Eu coloquei um corpo maior, e eu vou perceber que a força elétrica resultante basicamente sobre esse corpo na posição inicial, lá no ponto P, é verticalmente para baixo, tá? E esse corpinho, ele vai ser levado até essa outra posição, onde você vai perceber que haverá uma força de interação elétrica apontando só que agora para cima, né? E vale você ressaltar que quando esse corpo passa pelo ponto C, né, existiriam forças elétricas aqui para as mais variadas direções, né, para todas as direções possíveis. Só que todas essas forças elétricas que aparecem, né, nesse esquema que eu fiz aqui rapidamente para vocês, têm mesma intensidade. Então você pode dizer que quando você está no ponto C dessa sua trajetória, né, o somatório das forças elétricas que atua, né, sobre essa nossa partícula aí, vale zero, tá certo? Então, quando a partícula se encontra no ponto C, não existiria aí uma força elétrica resultante sobre ela, somente quando ela desenvolve os demais pontos da trajetória, tá certo? Então, o que acontece aqui, basicamente, essa partícula ela acelera até chegar no ponto C, né? Chegou no ponto C, não existe mais força elétrica, e aí ela começa a frear até chegar nesse ponto P' aqui. Quando ela chega no P', ela vai realizar o mesmo movimento. Ela vai acelerar para cima, tá? E depois vai frear até o ponto P em questão. Tudo bem? Então, gente, quando nós analisamos as alternativas, a gente vai perceber que a melhor que se encaixa, né, dentro de uma análise aí para a gente é a letra B. Tá? Então, quando essa partícula passa pelo ponto C, ela vai experimentar um equilíbrio estável, porque ela tende, de acordo com o que você percebe na distribuição do enunciado, ela tende basicamente sempre a chegar, a atingir, a retornar a esse mesmo ponto C. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficamos por aqui. Até uma próxima e um grande abraço.